Olá, vamos para mais uma aula, a nossa aula de plano. Então, vamos à questão. Dado o plano alfa, definido pelos pontos A, B e C, no qual o ponto A é 1, 4 e 1, ponto B, 4, 0 e 4, ponto C, 6, 1 e 2. Então, defini-los pelas retas AB, que será a reta R, e BC será a reta S, ok? Então, vamos traçar essas retas. Serão retas concorrentes. Por que retas concorrentes? Porque elas têm o ponto B em comum. O ponto B tanto pertence à reta R quanto à reta S. Então, vamos colocar nossos pontos em E para traçar as retas concorrentes. Depois, nós encontramos os traços das retas, o traço H da reta R, o traço V da reta R, depois o traço H da reta S e V da reta S. Pelos traços horizontais das retas, vai passar o traço horizontal do plano e pelos traços verticais das retas, vai passar o traço vertical do plano. Então, vamos lá? Vou passar minha linha de terra bem no centro da folha e traçar a linha de terra de um lado ao outro. Como eu não tenho nenhuma abscissa negativa, vou colocar a origem aqui no início. Então, vamos colocar os pontos em épora. Ponto A, 1, 4 e 1. Então, abscissa positiva, 1 centímetro à direita da origem. Afastamento positivo, 4 centímetros para baixo. E a cota positiva, 1 centímetro para cima. Ponto B, 4, 0 e 4. Então, abscissa 4 centímetros à direita da origem. Afastamento 0, então, continua na linha de terra. E a cota 4 centímetros para cima. E agora o ponto 6. 6, 1 e 2. Então, abscissa 6 centímetros à direita da origem, já que ela é positiva. Afastamento 1 positivo para baixo, 1 centímetro para baixo. E a cota 2 positiva, 2 centímetros para cima. Ok? Então, vamos primeiro traçar a reta R, certo? Que vai ser dos pontos A e B. Então, eu vou traçar o afastamento do ponto A para o afastamento do ponto B. E traçar a projeção horizontal da reta A para B. Ok? Agora, a projeção vertical. Eu vou ligar a linha para B'. A linha para B'. E aqui é a projeção vertical, que eu chamo de R', certo? Antes de traçar a reta S, vamos primeiro encontrar o ponto V e o ponto H da reta R. Então, qual é a característica do traço H? Sempre tem cota 0. Quando é que eu encontro cota 0? Quando a projeção vertical atravessa a linha de terra. Veja que ela atravessou bem aqui na origem. Então, aqui vai estar o traço H. H' de R.
passo a linha de chamada até a outra projeção de R e assim eu encontro o valor do afastamento. Eu encontro a projeção horizontal do traço H. Como está aqui na linha de terra, já está coincidente com H0, certo? Então, H, quando a projeção vertical atravessa a linha de terra. Agora, o traço V. Qual a característica do traço V? É aquele que apresenta sempre afastamento zero. Quando é que eu encontro o afastamento zero? Quando a projeção horizontal, que eu chamo de R, atravessa a linha de terra. Então, ela atravessou aqui em B. Então, V da reta R também vai estar aqui. Ok? Vou botar aqui o R entre parênteses, para saber que é da reta R. E para descobrir a cota da reta R, só prolongar até atingir. Então, aqui vai estar a V' da reta R. Ou seja, o ponto V é coincidente com o ponto B, certo? Vamos agora traçar a reta S. Reta S vai ser os pontos B e C. Então, eu vou traçar primeiro a projeção horizontal. Eu vou ligar a projeção horizontal do ponto B para a projeção horizontal do ponto C, ou seja, afastamento de B para afastamento de C. Aqui eu encontrei a projeção horizontal da reta S. Agora, para traçar a projeção vertical, eu vou ligar a projeção vertical do ponto C para a projeção vertical do ponto B. Então, aqui está a projeção vertical da reta, que eu chamo de S', certo? Vamos agora encontrar o traço H e o traço V da reta. Então, H, qual é a característica? É aquele que apresenta sempre cota zero. Então, quando a projeção vertical da reta S' atravessa a linha de terra aqui, eu tenho H' da reta S, ou seja, a projeção vertical da reta. Para mim descobrir a sua projeção horizontal, é só prolongar a linha de chamada até a outra reta. Então, aqui vai estar H da reta S, certo? A abscissa de H vai estar aqui na linha de terra também, junto com o valor da cota, com a projeção vertical H'. Para me descobrir o ponto V, é quando a projeção horizontal da reta atravessa a linha de terra. Por quê? Porque V sempre tem afastamento zero. Então, atravessa a linha de terra. Aqui, eu também encontro V da reta S. Na linha de chamada, aqui também vai estar o V' da reta S, ok? Finalizado, traçamos as retas, encontramos os traços das retas. Então, agora, nós vamos encontrar os traços do plano, certo? Primeiro, vamos traçar o traço horizontal, ou seja, nós vamos ligar H da reta R para H da reta S, ou seja, os dois traços horizontais das retas. Assim, eu encontro o traço horizontal do plano, certo? Quando eu ligo H de R para H de S, eu encontro alfa π, que é o traço horizontal do plano. Quando esse traço horizontal atravessa a linha de terra, eu encontro aqui o ponto T, tá? Que ele tem que ser coincidente sempre com T'. Então, T, o ponto T sempre está na linha de terra. Vamos ligar agora. Para encontrar o traço vertical, nós vamos ligar os dois V, V de R e V de S, até T. Assim, eu encontro o meu traço vertical do plano alfa, que eu vou chamar de alfa π',
certo? Então, os traços do plano qualquer, plano qualquer vai ser alfa-π e alfa-π'. E eles sempre têm que se encontrar na linha de terra, no ponto T. Vamos ver quanto foi que ficou a coordenada de T? T ficou, vamos lá, abscissa de T, só medir da origem até o ponto T. Então, ficou 12,4. Quanto que é a abscissa e a cota? 0 e 0. O T sempre tem que ter afastamento 0 e cota 0, ok? Para finalizar, vamos classificar os traços do plano e colocar os diedros. Então, eu classifico os traços do plano de acordo com a posição deles em relação à linha de terra, certo? Vamos classificar primeiro o traço horizontal. Então, olhando para alfa-π, afastamento positivo, eu leio para baixo. Então, alfa-π anterior tem que estar abaixo da linha de terra. E alfa-π posterior é acima da linha de terra. Por quê? Porque é quando o afastamento é negativo. Então, afastamento positivo eu leio para baixo, eu tenho alfa-π anterior. Afastamento negativo eu leio para cima, então eu tenho alfa-π posterior. Agora, traço vertical. Traço vertical eu classifico ele de acordo com a cota, certo? Por quê? Porque todos os pontos do plano do traço vertical, eles têm sempre afastamento 0. Então, eu classifico ele só de acordo com a cota. Cota positiva, eu leio para cima. Então, quando alfa-π estiver acima da linha de terra, eu tenho alfa-π superior. Alfa-π' superior. Quando o traço vertical está abaixo da linha de terra, eu tenho alfa-π' inferior, porque significa que a cota é negativa. E agora é só colocar os diedros. Entre alfa-π superior e anterior, eu tenho o primeiro diedro. Entre o superior e o posterior, eu tenho o segundo diedro. Entre posterior e inferior, eu tenho o terceiro diedro. E para finalizar, entre alfa-π' inferior e anterior, eu tenho o quarto diedro, ok? Para quem não entendeu, eu vou fazer aqui um resumo. Então, ó, vamos considerar que aqui é o traço horizontal, certo? Que eu chamo de π. E aqui na vertical, o traço vertical, que eu chamo de π', certo? Então, acima da linha de terra, eu tenho alfa-π' superior. Abaixo, eu tenho alfa-π' inferior. Ou seja, semiplano vertical superior, semiplano vertical inferior. À direita, eu tenho traço horizontal, que eu chamo de π, anterior, e à esquerda, traço horizontal π posterior, certo? Então, πA é a mesma coisa de semiplano horizontal anterior e πP, semiplano horizontal posterior. Então, aqui está o primeiro, segundo, terceiro e quarto diedro, ok? Então, voltando para cá, ó, entre o superior e o anterior, entre superior e anterior, eu tenho o primeiro diedro. Entre superior e posterior, eu tenho o segundo diedro. Entre posterior e inferior, o terceiro
diedro. E entre inferior e anterior, eu tenho o quarto diedro. Inferior e anterior. Ok? Então, aqui foi o que nós fizemos. Nós traçamos as retas, encontramos os traços horizontal e vertical da reta. Após isso, ligamos os traços horizontais, encontramos alfa π, e ligamos os traços verticais, encontramos alfa π'.